Esse é o Polo da Guerra e nós vamos falar da situação na Ucrânia hoje, 24 de outubro de 2024. São 13 horas em Maputo, 14 horas em Kiev, no momento em que gravo este vídeo. Os ucranianos conseguiram recuperar um pouco de terra que antes havia sido tomado pelos russos aqui na região de Toretsk. Os russos também estão tentando avançar aqui na direção de Pokrovsk, mas até aqui sem grandes avanços em quase toda a linha da frente. A situação permanece quase na mesma situação. Os russos lançaram seu habitual ataque com drones Shahed sobre cidades ucranianas sem causar grandes danos. Vamos falar desses e outros assuntos em detalhe. Se gosta do nosso canal, por favor, inscreva-se e também deixe o seu like. Pois bem, vamos olhar para a situação na linha da frente. Como dito, em linhas gerais, não há grandes alterações aqui na linha da frente. Neste momento, a Ucrânia e também uma parte da Rússia está se entrando na fase da Rasputita, que é um fenômeno climático que derrete ali o solo por conta da lama mesmo. Então, fica difícil avançar a infantaria nesse tipo de situações, o que sugere que os próximos dias serão dias de uma estagnação de ambos os lados, a não ser que uma outra estratégia esteja aí a ser estudada para algum tipo de ataque, talvez os ataques de longo alcance, enfim, mas por parte mesmo de avanços em terra vai ser meio complicado por conta da Rasputita. Pois bem, vamos olhar para o resumo dos ataques russos para dia 24 de outubro. Os russos lançaram 2 mísseis KH-22, que são mísseis de cruzeiro, e não temos reporte se esses mísseis atingiram algum objetivo. 2 mísseis KH-59, também mísseis de cruzeiro, foram lançados e nenhum deles foi abatido. Também não sabemos se atingiram algum objetivo. Os russos lançaram 50 drones Shahed, dos quais 40 foram atingidos, ou seja, derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas, e 7 drones desses acabaram sendo suprimidos por guerra eletrônica, o que sugere que apenas 3 drones conseguiram atingir alguma coisa ou cair sem ser abatido. Quanto às perdas russas, 1.240 homens perdidos ou feridos, 2 tanques perdidos, 25 AFVs perdidos, 45 peças de artilharias perdidas, 2 MLRS, que são sistemas de lançamento de foguetes, 108 UAVs, que são drones de todos os tipos, foram perdidos pelos russos no dia 24 de outubro. Pois bem, agora olhamos em detalhe a recuperação de alguma parte ali na região de Toretsk por parte dos ucranianos. Segundo imagens geolocalizadas, confirmam que as forças ucranianas recuperaram posições anteriormente perdidas ali na disputa no distrito de Zabalka, isso na região de Toretsk, aqui neste ponto aqui. Os ucranianos conseguiram recuperar um pouco de terra, não que isto seja importante, mas de alguma forma mostra que os russos também não conseguem avançar aqui nesta região. Agora partimos para olhar para a tentativa dos russos de avançar ali na região de Selidov em direção a Pokrov, e até o momento os russos não conseguiram obter sucesso. As imagens mostram soldados da 15ª Brigada Operacional Karadag da Guarda Nacional da Ucrânia perto de Selidov. Segundo o Deep State, os russos enviaram grande força ali de ataque sobre a cidade e neste momento estão tentando flanquear a cidade em 3 lados. Estamos a falar desta região aqui, parece que os russos estão tentando flanquear a cidade para empurrar os ucranianos que estão nesta região a voltarem para trás ou então a serem pegos aqui no cerco. Enfim, até o momento os russos não conseguiram nada de importante por aqui. Algum equipamento russo foi explodido aqui por um drone ucraniano. Também não dá para saber onde concretamente isto aconteceu, mas dá para ver aqui o momento em que o drone consegue atingir e a rede ali anti-drone, que é uma rede usada para proteger
O equipamento contra o ataque de drones simplesmente foi explodido e saiu voando ali pelos ares, o que significa que esta rede não fez o seu trabalho ali para os russos. Acabou sendo atingido ali o equipamento russo. Não se sabe que tipo de equipamento era este, se era um sistema de radar, uma peça de artilharia, mas a explosão é grande. Dá para ver um soldado aqui na imagem quase atingido mesmo por esta mesma rede anti-drone ali. Os russos não têm vida fácil na Ucrânia, é mesmo para sofrer ali até os russos saírem da Ucrânia. Bom, vida fácil, quem não tem é o Putin, porque em Perm, isso na Rússia, duas mulheres não identificadas jogaram coquetéis molotovs, isso no escritório do Partido da Rússia Unida, que é o partido, portanto, liderado pelo Putin. Então, o escritório do Putin foi vaporizado aqui numa ação destas duas mulheres. Então, estas duas mulheres acabaram fazendo um bom trabalho, mas é aquilo que tenho dito, a Rússia, nessa sua tentativa imperialista e expansionista de dominar os povos, acabou se tornando um país que é composto por várias pessoas de diferentes etnias e a Rússia, durante este todo o tempo, lutou para submeter estes povos e também estripar a cultura desses povos, e nisso foi que a maior parte dessas pessoas, como é o caso dos ucranianos, acabaram tendo uma facilidade de se adaptar à cultura russa, o que é ao contrário com os russos, já que os russos estão a lutar para acabar com a cultura desses povos, eles não falam as línguas desses povos, não falam com naturalidade o ucraniano, sendo que os ucranianos falam muito bem a língua russa e, enfim, acabam tendo facilidade, muito provavelmente, de se infiltrar e destruírem lá propriedades russas, como é o caso aqui do escritório do tio Putin. A esperança do Putin agora reside nos soldados norte-coreanos que o Kim Jong enviou para a Rússia. Segundo a esperança do Putin, é que esses soldados vão ajudar a liberar Kursk. Quem diria, né? A potência mundial que é adorado e estimado por muitos, agora está tendo que recorrer a soldados norte-coreanos mortos de fome para lutar a sua guerra e vencer. Enfim, é uma ironia mesmo, porque se os próprios russos, o maior exército, a maior potência, segundo os mitos, não conseguem empurrar os ucranianos de uma região, de um distrito da própria Rússia, o que dizer dos norte-coreanos que vêm de um país que simplesmente está fora do contexto daquilo que se vive no mundo civilizado? Enfim, esses soldados norte-coreanos, alguma diferença eles vão fazer, né? Vão fazer os ucranianos gastarem mais uma bala, gastar mais um drone, mas ao fim de tudo, não se espera grande coisa desses soldados aqui, porque os próprios russos, tidos como as melhores tropas, não conseguiram empurrar os ucranianos dentro da própria Ucrânia, não conseguiram tomar a Ucrânia, agora não conseguem. Lembre-se, Putin deu o prazo de por aí até eh, setembro, sei lá, para tomar Kursk de volta. Até que não fizeram nada. Do contrário, estão a perder território e não conseguem mais avançar. Então, desespero aqui do Putin e uma esperança vã. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Tan, diz que os EUA devem considerar tomar ação direta militar se as tropas norte-coreanas entrarem na guerra da Ucrânia. Bom, este é o lado triste do Ocidente, né? O Ocidente gosta de criar serpentes para depois essas serpentes picar o próprio Ocidente. Foi dito há muito tempo para darem a arma à Ucrânia, para a Ucrânia poder expulsar de forma definitiva os russos antes que chegássemos neste nível. Foram aí protelando, dar armas, dando arma e colocando limitações absurdas e chegamos aqui. Isto é o que Winston Churchill falava durante os eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial, que as pessoas vão atrás da paz,
e em troca vão tendo guerra. Porque é preciso, no momento decisivo, é preciso saber tomar ações concretas, ações que de fato visam enfraquecer o agressor. Não fizeram isso, foram fazendo, sei lá, essas negociações que não ajudaram em nada a Ucrânia, do contrário, beneficiaram a Rússia, porque a Rússia hoje foi buscar soldados de um país. Ao contrário do que muitos dizem que a OTAN está a lutar na Ucrânia, não. A OTAN não tem soldado da OTAN lutando na Ucrânia. Tem soldados de países que fazem parte da OTAN que estão a lutar na Ucrânia de forma voluntária. Mas a Rússia agora foi buscar, de forma diplomática, foi buscar os soldados norte-coreanos que estão a lutar agora. E o que o Ocidente faz diante disto? Manda essas cartinhas aqui a perderem tempo no meio disto tudo. Enfim, este é o lado triste do Ocidente. O Ocidente gosta de aprender com porrada. Gosta de aprender com porrada. E bom, agora vamos falar do fim da cimeira do BRICS, que é o bloco dos países falhados, incluindo alguns aqui da África. A África do Sul faz parte, é tido como o polo aqui em África. Então, o curioso é que durante a despedida, o Xi Jinping disse aqui nesta conversa, que dá para ver o tradutor aqui a traduzir, a dizer aqui para o governador da região onde decorreu a cimeira ali, que é Tartastã, a dizer para ele que, olha, Tartastã é um sítio muito bonito e eu sugiro que você sempre entre em contato comigo, enfim, de forma frequente. Eu não sei o que Xi Jinping quis dizer, mas a história dos russos com os chineses não é lá muito bom. E este precedente que o Putin abriu e o mundo aceitou de que pode-se invadir territórios e ir se anexando e usando para isso motivos absurdos como separatismo, esse tipo de justificativa é um precedente perigoso para a própria Rússia, porque tem disputas ali entre a China, entre também as, sei lá, Japão, por aí, Ilhas Kurilas, por aí. Então, esse tipo de precedentes que o mundo aceitou. A Rússia já havia feito isso com a Geórgia, já havia feito isso com a Romênia. E as pessoas já acham que não, o problema é que a Ucrânia estava indo para a OTAN. Olha, esses países que eu falei, a Rússia fez isso há muito tempo com esses países. Colocou lá zonas separatistas que a Rússia chegou lá e criou essas zonas. Não havia nada de separatismo. Então, é um precedente perigoso que muito provavelmente vamos ver este precedente se virando contra a própria Rússia. Eu acho bom que os russos estejam cientes disso, porque do mesmo jeito que o Xi quer tomar Taiwan, eu tenho certeza que ele também gostaria de tomar Tatarstan. Enfim, vamos nessa. Então, esta é a cimeira do BRICS e o açougueiro do Kremlin afirmou que a Ucrânia está sendo usada para criar ameaças estratégicas de segurança para a Rússia. Enfim, quem tem ameaçado o mundo com bombas nucleares até aqui é a Rússia, porque é a única potência, afinal, que tem bombas nucleares. Esse papo de que a Ucrânia é um fantoche do Ocidente, meus amigos, a Ucrânia é um país independente. Então, se é fantoche do Ocidente, esse não é o problema do Putin. Cabe ao povo ucraniano e aos seus líderes decidirem ir para onde querem ir. Onde que o Putin entra no meio destas coisas. Se é fantoche do Ocidente, também tem países que são fantoches do Putin. Está aqui o Cyril Ramaphosa da África do Sul, está ao lado do Putin. Tem muitos aqui que estão ao lado do Putin. Então, por que outros países não podem ter liberdade de serem fantoches dos outros? Já que gostam de usar muito essa ideia de que é fantoche do Ocidente, também é fantoche do Putin. Nós aqui em Moçambique somos fantoches do Putin. E felizmente ainda não nos debandamos para entrar nesse bloco que vai afundar muito rapidamente, porque é o que eu estava a falar antes. A Rússia tem disputas territoriais com a Índia, com a China. Como é que esses países vão negociar algum tipo de acordo? Esses senhores, a sua luta é uma luta de desespero. Eles lutam para desbancar o dólar americano porque acham que estão presos. Quem lhes prendeu a usar o dólar? Eles podem usar a moeda que eles quiserem nos seus países. Agora eu pergunto para você que está assistindo o meu vídeo, você
queria receber em metical, né? Se eu te chamar, te contratar, te sugerir pagar em dólar e em metical, você vai escolher o quê? Então, esses países não tem nada que os impedem de formar o polo que eles quiserem. O problema é que eles não podem pensar que estão sendo obrigados pelos americanos a usarem o dólar. Não. Todo mundo usa o dólar porque confiamos nas instituições americanas. Tão simples quanto isso. Acreditamos que Estados Unidos é um pouco mais livre do que essas ditaduras de merda aqui. E bom, ontem também aconteceu a cimeira da plataforma da Crimeia, que é uma plataforma criada no âmbito da primeira invasão da Rússia contra a Ucrânia, que visa tratar assuntos de paz ali para a situação da guerra na Ucrânia. Zelensky lembrou que o objetivo da ONU foi de evitar guerras e num dia como ontem, onde também se celebrou o Dia Internacional da ONU, Zelensky lembrou o objetivo principal da Carta das Nações que foi violada exatamente pelo senhor Putin. E o senhor Antônio Guterres, secretário das Nações Unidas, esteve no encontro do BRICS, mas nos encontros de paz que Zelensky tem vindo a organizar, esse senhor aqui não vai. Mas ele diz ser defensor de paz. É isto que eu chamo de hipocrisia. A ONU é uma instituição que falhou completamente. É uma falha esta instituição. Tem que acabar todo o dinheiro que é destinado para esta organização. Tem que acabar, vendam o prédio, vendam os móveis, declarem inutilidade para a sociedade. E fim da história. A ONU não garantiu nada. Era para evitar que houvesse guerra na Europa. Hoje estamos a ir no 4º ano já da guerra e a ONU e o senhor Antônio Guterres andam a falar aí coisas que não dignificam nem os próprios portugueses. Coisas que, sinceramente, é para se envergonhar de ser um português, porque Portugal, neste momento, está apoiando a Ucrânia. Mas depois tens um senhor lá que parece um bêbado socialista que está perdido. Enfim, acabem com essa coisa da ONU, acabem com isso aqui, façam um favor para a humanidade, vendam tudo que esta organização tem, suas ramificações todas, mandem as tropas da ONU voltarem para os seus países. Simples quanto isso. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Se gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e obrigado por assistir até o fim. Vejo você no próximo vídeo.